Fala galera, fala aí vocês, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu aqui, professor Fernando Souza. Dá uma ajeitadinha aqui no cabelo, na barba e... Uai! Vamos lá, chama a vinheta aí para mais um vídeo com o professor Fernando Souza no canal do... Pois bem, estou aqui para poder falar sobre um assunto delicioso. Um dos grandes assuntos do século XVII, da Europa e do mundo, o famoso Iluminismo. E aqui você tem a explicação sobre o Iluminismo, o que foi o Iluminismo, o que foram os filósofos iluministas, o pensamento ilustrado. E tem uma pessoa aqui no meu pé já querendo aparecer para vocês. Que vem cá. Já conhece aqui? This is Catarina. Catarina é uma bebezinha. O nome dela é Catarina Paraguaçu. Em homenagem à Índia, professor. Catarina Paraguaçu, em homenagem a ela. É um bebezinho que eu adotei. Minha mamãe. É mãe. Tu tá com medo, é mãe? É mãe, tu tá com medo? É? Me fala aí. Tá? Ali, ó. Dá oi pro povo. Oi, povo, eu sou Traquina. Você que tá chegando aqui, então, se prepare. Você que tá no 8º ano, você que tá no 2º ano de ensino médio, você vai ver um pouquinho aqui sobre o Iluminismo, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer, você já sabe. Você já sabe, você me conhece. Você sabe que você tem que ajudar aqui o canal, né? O que você vai fazer? Pix. Pix vai ficar aqui o tempo todo, rapaz. O tempo todo esse Pix vai ficar aqui. Pra você me ajudar, rapaz. E você que não é meu aluno, não foi meu aluno. Você é tio, tia, padrinho, madrinha, avô, avó, né? Que tá aqui estudando pro concurso, sei lá o quê. Contribui também. Ajuda o prof. Tá bom? Galera, sem mais delongas, o pensamento iluminista ou o iluminismo foi um movimento burguês com caráter filosófico, social, econômico, político e cultural na Europa em pleno século XVII. Ele é um pouco depois do período do Renascimento. Aqui no canal tem um vídeo sobre o Renascimento, depois você procura lá, certo? No Renascimento, só para você poder lembrar, surgiram grandes nomes como William Shakespeare, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Isaac Newton, Galileu Galilei. Essa galera aí trouxe um contraponto ao medievalismo, ao feudalismo, beleza? Só que ali ainda era um pouco mais artístico do que qualquer outra coisa. O iluminismo não. O iluminismo ele é muito mais social, muito mais econômico e muito mais político. Agradando a quem? Os burgueses. A burguesia queria uma teoria para poder mudar a sua prática. E a teoria veio com o iluminismo. Nada melhor do que um pensamento para você poder diminuir o poder do rei, para você igualar os direitos das pessoas e você poder reinar economicamente através de um liberalismo. O iluminismo trouxe tudo isso. E o próprio nome, né, faz uma menção à luz. Para os iluministas que se achavam, a luz representava conhecimento, certo? Era uma contraposição àquilo que eles achavam que aconteceu no feudalismo, que eles próprios apelidaram de Idade das Trevas. É um apelido pejorativo, professor, é um apelido pejorativo. Aconteceu muita coisa na Idade Média, muita coisa foi criada, inventada, muitas obras de artes, né? Um pouco mais lento ali por causa do domínio da Igreja Católica, mas não dá para chamar de Idade das Trevas, é muito preconceituoso, né? Por sinal, se você come de colher e garfo, né, surgiu nessa época da Idade Média. Não sei porque eu lembrei disso. Completamente aleatório, né, Catarina? Catarina tá aqui no meu pé. Então, galera, o iluminismo ele vai vir justamente para contrapor. Esses camaradas, eles detêm o conhecimento e o conhecimento é luz. Por isso que o nome do assunto é iluminismo ou ilustração. Bora começar falando dos princípios desse movimento. Os princípios desse movimento, como eu falei, é um movimento burguês que visa combater primeiramente o poder do rei, o poder absoluto,
né? Liquidar esse poder, dividir esse poder e, segundamente, tornar a política e a economia mais livre e mais acessível, principalmente para quem? Principalmente para a burguesia, para os comerciantes. Chama-se de diminuir a mão pesada do Estado. A chamada mão invisível do Estado, ela está cada vez mais minimizada na economia e na política, com a participação maior das pessoas e, nesse caso aí, a participação maior dos burgueses. Por quê, professor? Porque é simples, galera. A burguesia surgiu, estava ganhando dinheiro, só que ela bancava a vida boa do rei e dos nobres. Bancava como, professor? Ia lá, dava dinheiro às vezes, mas bancava pagando imposto. Você que está aí sentado que não paga nada de imposto, parabéns, um dia você vai pagar, viu? Por enquanto ele está pagando seu pai, sua mãe, sua avó e seu avô. E se você paga, seja solidário a mim, faça um pix aqui, pô, né? Que eu pago muito. E aí, galera, o que é que acontece? A burguesia pagava essa vida boa da nobreza, mas não usufruía disso. A corte francesa, por exemplo, o absolutismo francês, ele era um clássico, Luís XIV, a gente já falou sobre isso aqui. Toda aquela vida boa ali a burguesia pagava. E tinha roupa que a burguesia nem podia usar. Por quê? Porque só os especiais usavam. E sobre isso de especiais e não especiais é que a gente vai ter algumas alterações também. Eu botei na câmera cinema, bicho, mas toda hora fica desfocando, ó. Vai e volta, ó. Tá vendo? Depois a gente vai ver se eu vou manter essa câmera cinema aqui desse iPhone, beleza? Mas aí o que acontece? Acontece que a gente tem aí uma tentativa de igualar direitos e deveres para toda a população. E é isso que é o grande sucesso do iluminismo. O iluminismo vai ter como grandes consequências revoluções muito importantes, como as revoluções inglesas, que também você pode ver em outro vídeo aqui no canal, como a Revolução Francesa, que também vai ser um outro vídeo aqui no canal. Essas revoluções mudaram a história da Europa e, por consequência, a história do mundo, porque elas saíram influenciando o mundo que vivia um período de dominação europeia sobre o resto dos outros continentes, certo? Então, na prática, a gente vai ter aí teóricos que vão pensar maneiras de mudar a realidade e depois as revoluções acontecem mudando essa realidade. Bora entender primeiro qual eram esses pensamentos. A gente pode começar com um cara chamado John Locke. Pois é, John Locke, esse rapaz aqui com essa bela nariga, vocês vão ver um festival de nariga aqui hoje, viu? Os nariguilhos. Eu tive um colega na época do cursinho, que o apelido dele era Nariga. Ele tinha uma bela de uma nariga, e eu não consigo lembrar o nome dele real, sabia? Ele se apresentava como Nariga, porque eu tenho vontade de tentar encontrar ele no Instagram e tal, e eu não lembro. Ele não deve botar no Instagram Nariga, né? Mas é isso. Galera, o John Locke ele vai dizer que existem direitos naturais dos seres humanos. Os seres humanos têm direitos naturais. Você nasceu, você tem direito a isso. O que seria isso? O direito à vida, o direito à moradia, o direito à propriedade, o direito de ir e vir. Então, direitos naturais essenciais à vida. Bastou nascer. E nisso, a gente consegue pegar o exemplo, por exemplo, da nossa Constituição Federal. Para você que não sabe, leia a Constituição, gente. É bom, é importante. Na nossa Constituição, direitos básicos são dados a todo e qualquer cidadão, como moradia, educação, saúde, alimentação. Aí você fala assim, prof, mas tem gente que não tem essas coisas. Você está certo. Existe uma diferença entre prática e teoria. O governo tem que fornecer os meios para que a pessoa chegue nisso ou dar isso à população. Está na Constituição Federal, tá bom? Então fique esperto e leia a Constituição para você ficar mais esperto, certo? Então o John Locke ele vai chegar e trazer esse paradigma assim, meio que igualando já as pessoas a direitos básicos, aos chamados direitos naturais, beleza? Depois dele vai vir um cara que eu acho ele brilhante, o senhor Montesquieu. Se escreve Montesquieu, mas é Montesquieu, o barão de Montesquieu. Professor, mas aí barão não é nobre? Mesmo o movimento sendo burguês, você tinha alguns nobres participando, certo? Por quê? Quando se fala movimento burguês é porque vai beneficiar melhor essa classe. Ele vai trazer, gente, a brilhante ideia de pegar o poder absolutista e repartir em instrumentos sociais de comando, em instrumentos sociais de regulamentação social.
Oxe, professor, que palavra difícil. Leis. Nós, em sociedade, somos regidos por leis e por regras. E nada melhor para fazer isso do que os três poderes que a gente tem. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Esses três poderes são os poderes que regem a maior parte dos países, a maior parte das sociedades contemporâneas. E o que ele traz, professor? Ó, quem chegou aqui, Lili. Deu um pulo, vocês viram? Ela deu um pulo. Por que ela deu um pulo? Porque Catarina fica pulando em cima dela, querendo brincar. Só que Lili não tá afim de brincadeira. Né, paizinho? Paizinho. E ela tá apaixonada por Wolverine, viu, gente? Eu não sei onde é que o Wolverine tá, não. O Wolverine deve estar dormindo. Aquele gordo safado. Voltando ao assunto. O poder executivo, o poder legislativo e judiciário, eles são complementares. E como é que eles atuam na prática, professor? É muito simples. O legislativo, que hoje a gente pode chamar de deputados federais e Senado, eles fazem a lei. Eles modificam leis. O poder executivo, que hoje a nível federal seria o presidente da república, ele também pode fazer leis, mas ele está ali para executar essas leis, sancionar essas leis, certo? E o judiciário, que a gente tem aí várias instâncias do judiciário, mas a nível federal nós temos o tribunal, o STF, que é o federal, a gente tem promotores de justiça, a gente tem diversas funções, seja a nível municipal, estadual e federal. Mas o mais famoso aí, mais falado, é o STF aí que tá na moda, né? Todo mundo falando. Cada um deles age de forma independente. O judiciário vai servir para fiscalizar essas leis e a execução delas, se tá tudo certo. Então, um complementa o outro e cada um se torna independente do outro. Então, eles agem através de leis, através de códigos e de regras. É assim que funciona. E assim que funciona é de uma maneira muito mais democrática. É de uma maneira muito mais próxima de todos. Quando os gregos inventaram a democracia lá em Atenas, que a gente já estudou, era uma democracia bufa. É uma democracia que só homem, nascido em Atenas, de pais atenienses, maior de 21 anos, rico, poderia votar. Era o que eles consideravam um povo na época. Beleza. Mas é uma democracia, né, ruim. Quando você tem a maior participação popular e dividir os poderes, aí você tem uma coisa mais justa. Então o Barão de Montesquieu, ele foi perfeito. Uma coisa que ele fez de errado foi, ele disse que só quem poderia votar na escolha desses poderes seriam as pessoas mais ricas, através do voto censitário. O voto censitário é um voto separado. Às vezes é quem tem a maior quantidade de terras, às vezes é quem tem a maior quantidade de riquezas e por aí vai. Logo depois dele, foi a única coisa que o Montesquieu aí meio que barbeirou, né? Logo depois dele, a gente vai ter o Jean-Jacques Rousseau, que aí meio que complementa o que Montesquieu falou. Ele vai dizer que tudo isso está certo, só que quem tem que escolher, quem tem que estar lá à frente é toda a população. Ele é o defensor do famoso voto universal. O voto universal, todos poderiam participar. E ele era um crítico aos muitos ricos, aos nobres, então ele meio que pensava literalmente essa sociedade mais igualitária, certo? Depois dele nós temos o famoso, o queridinho, o lindão do Voltaire. Voltaire, ele vai ficar conhecido, percebam que todos esses nomes, vocês perceberam? Ó, John Locke. John Locke não, porque ele não é francês, mas Montesquieu, Rousseau, Voltaire, tem mais os próximos aqui de Diderot, d'Alembert, franceses. O berço do iluminismo está na França, gente. Por isso que os franceses se acham até hoje. Né? Tem que se achar mesmo. O movimento iluminista foi fantástico. Mas voltando aqui ao Voltaire, o Voltaire ele vai ser um defensor extensivo, exagerado da liberdade de pensamento e de expressão. Ele costumava, inclusive, dizer que a pessoa podia estar falando uma besteira, uma bobagem, mas que ela tinha o direito de falar. E ele ia defender até a morte esse direito da pessoa falar. Ele tem uma frase muito famosa dele que é: eu não concordo com o que você fala, mas defenderei até a morte o seu direito de poder dizê-la. Então ele era um entusiasta disso aí. E para poder a gente fechar esse primeiro núcleo aí, a gente tem os enciclopedistas, os caras que criaram as enciclopédias. Vocês estão vendo que tem uma mosca aqui? Uma mosca chata. Seria uma das... estaria entre as 10 perguntas que eu faria a Deus, entendeu? Por que ele deixou ter mosca?
e mosquito. Um diabo de um negócio que não serve pra nada, só pra perturbar a nossa vida, né? Chegar lá, conversar com Deus e arrancar. Mosca serve pra quê? Me diga aí. Por que o senhor deixou esse negócio surgir? E mosquito? Não tem função de nada, só perturbar a gente. Parece que foi embora. O que é, Catarina? Eu tô trabalhando. Vá atrás dessa mosca aí, vai. Voltando. Esses caras, Diderot e D'Alembert, eles vão pegar e compilar todas as ideias iluministas e um pouco de outras coisas que tinham por ali e criar livros para poder ensinar a população, para que as pessoas tivessem acesso àquilo que estava sendo pensado, aquilo que estava sendo falado por esses teóricos, por esses pensadores, certo? Então a gente vai ter aí uma compilação desse pensamento e vai ser traduzido em enciclopédias. O prof seria o Google da época, de certo modo seria o Google da época, né? Então a gente tem ferramentas hoje muito mais rápidas de pesquisa, mas o livro, ele sempre foi a principal fonte de pesquisa. E você pensar algo, gente, e deixar no livro, é a eternidade ali que pode guardar. A Lili vai descer e Catarina vai atrás de Lili, ó. Só que Lili é antissocial, entendeu? Com outros animais. Ela adora humanos, mas de animais não. E você também é perturbada, né? Então a gente vai ter aí essa primeira fase desses caras aí, que vai trazer um pacote do pensamento iluminista, na área, sobretudo, política, certo? Na área econômica, você vai ter aí o famoso Adam Smith. Ele vai trazer a ideia do liberalismo econômico. Um detalhe que eu não falei. Todos esses iluministas aí, eles são anti-absolutismo. Em alguns casos, eles defendem o absolutismo constitucional, ou seja, que existe uma constituição, o rei tem poderes limitados, ou uma constituição parlamentar, que existe o rei, mas existe o parlamento. Ou seja, todos eles são contra o rei mandar sozinho, beleza? O Adam Smith, ele vai trabalhar na área econômica, e ele vai revolucionar justamente na perspectiva econômica. Ele vai trazer a ideia de que a mão do Estado, que é aquilo que interfere na economia, ela seja bem leve e seja invisível, para que a população não perceba, ou principalmente para que a economia seja livre. E livre principalmente através de coisas como a lei da oferta e da procura, o livre mercado, o livre cambismo. Então, na verdade, o sonho do Adam Smith, que acaba se traduzindo no sonho dos burgueses, acaba sendo a ideia de quê? De que a economia tem que trabalhar livre. É o laissez-faire, laissez-passer. Gostou do meu francês? Galera, estude francês, que é uma língua linda, né, velho? Laissez-faire, laissez-passer. O deixe fazer, deixe acontecer, deixe fluir é um pouco perigoso, e o capitalismo ao longo da história já mostrou isso pra gente. Isso é coisa para outra videoaula. Mas a ideia era literalmente de contemplar a burguesia com um mercado onde eles possam rigir as próprias regras. Eles redigirem as próprias regras, viverem dessas próprias regras. Então o liberalismo econômico, como é autoexplicativo, é uma economia livre, onde o mercado está livre sem a interferência muito forte, muito pesada do Estado. Seja o Estado o rei, seja o Estado o parlamento, ou seja o governo, esses três poderes, certo? Então o Adam Smith, ele vai trazer luz sobre isso e vai ser o Deus, né? Endeusado pelos burgueses, pelos comerciantes, pelos economistas. Até pouco tempo ele era o grande nome da economia. Depois surgiram outros, até porque o sistema capitalista ele foi mudando, né? De fases e fases. Mas é isso aí, galera. Então, esses camaradas vão trazer o pensamento iluminista, que vai ter foco principalmente na parte econômica, na parte social e política, certo? Eles vão ter tanta significância que vão fomentar essas revoluções e também vão influenciar alguns reis. Daí que entra a ideia do despotismo esclarecido, que nada mais é. O que é um déspota? Um rei. Um rei que procurou estudar. Um rei que se adaptou às ideias iluministas. Oxe, professor, então ele foi a favor dele perder o poder? Sim, ele perdeu o poder político, gente, mas ele não perdeu a vida boa. Ele não perdeu a ideia dele estar ali
de certa forma, como um ser especial, tendo seu reconhecimento social e ter uma vida privilegiada. Não é à toa que a gente tem um exemplo aí da coroa britânica, né? A coroa britânica, o rei e a rainha não mandam em nada lá já há muito tempo. Mas eles estão ali e vivem de uma vida fantástica. Então, a ideia aqui era justamente essa. A ideia de que o despotismo esclarecido são reis e rainhas na Europa que foram adeptos do iluminismo e reduziram seus poderes diante daquela sociedade. É como se eles fossem adeptos do parlamento, adeptos de uma constituição, eram chamados reis filósofos e rainhas filósofas. Então eles comungavam, né, do pensamento iluminista e por isso foram chamados de déspotas esclarecidos, ou seja, uma pessoa esclarecida. Quando a pessoa é inteligente, você fala, poxa, fulano é esclarecido, né? Quem que você acha que é esclarecido na sua vida? Tem alguém que você acha que é esclarecido na sua vida? Mande um torpedo, um WhatsApp para essa pessoa agora e diga, obrigado por você existir na minha vida. Eu acho você inteligente. A pessoa provavelmente vai dizer, de nada. Se você mandar para mim, eu vou dizer, de nada, faça um pix. É isso aí, galera. Então aqui essa aula que ficou maior, porque não é somente uma revisão, é uma explicação do conteúdo, fala sobre o iluminismo e o despotismo esclarecido, certo? Um beijo para vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês na sua revisão e que você possa fazer uma boa prova, um bom teste, tenha bons estudos e até uma próxima. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Beijinho, até a próxima!